Boa tarde, minha galerinha boa. Estamos de volta. Só para lembrar vocês, deixa eu puxar aqui a página do livro de vocês. A gente vai trabalhar o capítulo 10, verbete de enciclopédia, tá? Esse é o tema que nós vamos estudar hoje. Então eu vou ler esse texto para vocês. Leia o trecho a seguir. Deixa eu ver se eu consigo ampliar minha tela. Acho que não. Ele faz é voltar. Passou. Voltou. Não consigo ampliar, que acho que é por causa que já encaixa certinho na página. Então, leia o trecho a seguir que informa como um verbete de enciclopédia colaborativa deve ser escrito. Se você possui conhecimentos, dados ou informações interessantes acerca de algum assunto e possui fontes confiáveis para citar no decorrer do artigo, basta acessar o botão Editar na parte superior da tela de um artigo aberto na Wikipédia. Na própria Wikipédia, há a seguinte citação: encorajando os usuários a contribuir com a enciclopédia e agregar conteúdo interessante aos assuntos. Não tenha medo de editar artigos. Todos podem editar e nós encorajamos você a ser audaz. Mas, por favor, não vandalize. Encontre algo que possa ser aperfeiçoado, seja em conteúdo, gramática ou formatação, e melhore-o. Você não corre o risco de estragar a Wikipédia. Tudo o que fizer pode ser depois revertido e corrigido. Por isso, siga em frente, edite um artigo e ajude a fazer da Wikipédia em língua portuguesa a melhor fonte de informações da internet. É claro que a Wikipédia não virou bagunça devido a um algoritmo e uma equipe de editores antigos que controlam o conteúdo do site. Mesmo assim, nem tudo pode ser conferido quanto à precisão e veracidade que leva o usuário a explorar e entender melhor o processo. A equipe aconselha o usuário a utilizar um ponto de vista imparcial e criar fontes confiáveis. Se você quiser contribuir com a escrita de um artigo, incluir uma informação curta ou corrigir o texto, deve se registrar no sistema e marcar sua edição como edição menor. Já as grandes edições são aquelas que alteram o sentido do texto e trazem novas informações. Pode ser que apenas uma palavra mude todo o sentido, não é mesmo? De acordo com o Wikipédia, essa funcionalidade é importante porque os usuários podem fazer com que essas pequenas edições não apareçam na página de mudanças recentes e, com isso, manter o número de edições baixo, no nível que possa ser controlado. O motivo para não permitir que um usuário que não fez o login no sistema possa marcar uma pequena edição é porque vandalismos poderiam ser marcados como pequenas edições e ficar mais tempo despercebidos. Esse limite é outro motivo para logar, tá? Esse é o nosso capítulo. Não muito mais do que isso. Então, vocês já perceberam ao longo das nossas aulas que os capítulos de produção textual são muito curtos. Uma aula por semana e a gente dá o conceito, a gente conceitua, a gente exemplifica, a gente tira algumas dúvidas. Agora, o fato é que na maior parte
do tempo, a gente aperfeiçoa a nossa escrita escrevendo, tá? Eu comungo da ideia de que não existem regras, não existem fórmulas, não existem receitas prontas que possam te levar a escrever um texto, que possam te levar a construir um texto. A gente só sabe a necessidade de usar uma vírgula quando a gente estiver escrevendo. A gente só sabe a necessidade de saber a palavra correta quando a gente estiver escrevendo. A gente só sabe a necessidade de concordar as palavras corretamente quando a gente escreveu algo que não ficou muito claro. Quando ou não ficou claro para a gente mesmo que escreve, ou não ficou claro para a pessoa que leu. Então, se dentro desse processo de construção e leitura, a clareza não foi algo, não ficou evidente, lógico que eu preciso trabalhar o meu texto. Então, todas essas lições só são possíveis aprender escrevendo. Não se alcança uma nota 1000 apenas assistindo videoaula. Não se alcança uma nota 1000 pagando as melhores plataformas de ensino de língua portuguesa e de redação. Não se alcança êxito na escrita apenas usando o nosso tempo para observar os melhores professores de redação, de literatura, de língua portuguesa, de interpretação textual. A gente só consegue saber em que nível nós estamos a partir do momento em que nós nos dispomos e nós nos desafiamos a entrar nesse mundo das palavras. Então, parte do nosso tempo que nós temos em sala de aula é para a produção textual. Então, é impossível o professor dar 50 minutos de aula, certo? É impossível o professor dar 50 minutos de aula. E às vezes, como no ensino fundamental, com assuntos que relativamente são tão curtos, até porque não adianta jogar tanta informação, certo? Portanto, as nossas aulas de interpretação elas tendem a ser mais curtas, a ser mais sintetizadas, ok? Então vamos lá estudar um pouquinho de verbete, de enciclopédia. Então, diante de todo o texto que nós lemos, eu quero pedir desculpa a vocês, e essa foi uma das razões de ontem não ter tido a aula assim expositiva, que a garganta está um pouco inflamada. A garganta não está legal, e por isso ontem eu acabei tendo que me ausentar da aula, mas estive lá durante todo o tempo e preparei uma bateria de exercícios para que vocês pudessem responder. Tá? E digo, muita gente foi fazer pesquisa na internet, não se preocupou, não estou dizendo todos, mas eu percebi que foram fazer pesquisa, acharam a questão, mas em todas as questões eu mudei a letra. Quem era A eu botei C, quem era C eu botei A, quem era B eu botei E. Então não adianta, galera. Se vocês estão fazendo exercício, se alguns estão fazendo exercício, pegando na internet, vocês não vão aprender. Vocês não vão aprender. Porque aí fica difícil de vocês medirem a capacidade de vocês de aprendizagem. E o professor também não vai conseguir medir a capacidade do trabalho que ele desenvolveu com vocês. Tá, o verbete é um gênero de caráter expositivo, utilizado como um conjunto de definições, acepções e exemplos de determinada palavra ou expressão, veiculados em dicionários e enciclopédias, ganhou nova forma de circulação
com a internet. Então, quando eu era mais jovem, a gente tinha uma definição de verbete apenas pelas enciclopédias e pelos dicionários. Mas hoje, dicionário cuja paixão por eles, de minha parte, grande muito é. Grande muito é. Eu me apaixonei pelos dicionários desde novo, acho que a partir dos 7, 8 anos. E até hoje ainda é uma paixão que me toma, os dicionários e as gramáticas. Apesar de reconhecer que não sou esse profundo expositor gramatical, mas o suficiente para procurar escrever um texto correto. Então, o verbete mudou muito da década de 80 para cá, até de muito antes. A partir dos anos 90, e mudanças maiores aconteceram depois, no início dos anos 2000. Tá? Então, a internet fez com que o verbete mudasse um pouco de configuração. Então, ele é veiculado em dicionários e enciclopédias, ganhou nova forma de circulação com a internet. Contexto: mudança na estrutura de circulação do gênero. Anteriormente à internet, a circulação do verbete era predominantemente escolar e específica. Então, nós tínhamos apenas os dicionários e as enciclopédias, e ela estava restrita à escola, à área escolar. Ok? Posteriormente à internet, a circulação mais livre e acessível, produção do conteúdo pelos próprios leitores, as enciclopédias online participativas do estilo do Wikipédia. Como vocês puderam observar, o Wikipédia ele permite que qualquer pessoa que se logue, que fique logado. Deixa eu ver se eu encontro uma. Todo mundo sabe que é logado, mas deixa eu ver se existe no dicionário nosso aqui a palavra logar. Eu acho meio complicado, meio difícil. Aqui tem ligar, mas logar, tem lograr, que é conseguir. Já ouviram essa expressão? Tomara que você logre êxito, tomara tomara que seja logrado um êxito, seja alcançado, seja conquistado um êxito. Mas lograr não existe. Deixa eu ver mesmo agora no Google. Deixa eu ver a palavra logar. Logar, ele vai dar como um verbo transitivo direto e indireto. Ter acesso à área reservada de um site ou programa de computador por meio de um login. Então, significa fazer login, acessar, entrar. Etimologia da palavra do inglês log mais ar. Tá? Então, acessar. Então, basta a pessoa ficar logada no Wikipédia que ele poderá editar. Tudo que você olha ali na internet, no Wikipédia, você pode editar. O contexto. Os interlocutores são indiretos. Não há qualquer marca de interlocução, ou seja, não há, por exemplo, a característica do discurso direto entre duas pessoas, onde há perguntas e respostas. Não, essa característica, dentre outras características de interlocução, não são marcas registradas no contexto dos verbetes. Então, nos verbetes não há qualquer marca de interlocução.
Você usa a computação em nuvem quando se conecta ao seu e-mail, pois acessa seus arquivos através da internet, sem necessitar de um computador específico. Então você pode acessar por meio da internet, utilizando um notebook, um iPad, um computador na escola, na faculdade, o celular de um amigo, enfim. Não há necessidade de um computador específico para você acessar, por exemplo, o Wikipédia. A estrutura não possui título, tá? Há no máximo a própria entrada do verbete. Faca, vírgula, SF, que significa o quê? Sujeito feminino. Instrumento cortante, peixeira. Não possui assinatura. Pode ver que não há uma assinatura de quem fez esse verbete lá na internet. Não possui assinatura, data ou qualquer marca que dê ao verbete uma especificidade. Então, nem assinatura, nem qualquer marca, nem que tenha sido Jailton, tenha sido João, tenha sido Maria. Não há essa especificidade, tá? Essas características específicas. A estrutura. Verbos, quando há, são usados predominantemente no presente, tá? Predominantemente no presente. Pessoa, terceira pessoa, não é colocado em primeira pessoa, nem colocado em segunda pessoa. A primeira pessoa, quem está discursando. A segunda pessoa, com quem se está discursando. E a terceira pessoa, de quem se está discursando, tá? E quando eu falo de quem ou de quê, eu posso dizer assim, ligo para João: alô, João, tudo bem? Tudo bem. Você está sabendo que houve uma manifestação, que um grande número de manifestantes tentou subir a rampa do Planalto, em Brasília? Então, eles subiram, então eu estou falando deles. Quem é o locutor sou eu, meu interlocutor, João, alô, João. E a segunda pessoa, tu. Ele é a terceira pessoa de quem se fala. Então, ele ou eles tentaram subir a rampa do Planalto. Então, é a terceira pessoa aquela de quem se fala. Conteúdo do dicionário. Entrada do verbete, classe gramatical, não necessariamente é cobrada. Tá? Não necessariamente, às vezes sim, às vezes não. Façanha, sujeito feminino. Acepções possíveis da palavra ou expressão, escritas de maneira objetiva e direta, sem uso de verbo. Então, façanha é um ato heróico, é uma proeza, coisa admirável. Tá? Exemplo de uso da palavra ou expressão. Hércules realizou verdadeiras façanhas nas antigas histórias gregas. Então, exemplos de uso da palavra ou expressão aqui, ó, da palavra façanha. Hércules realizou verdadeiras façanhas nas antigas histórias gregas. Conteúdo, enciclopédia. Entrada do verbete, troféu. A palavra. Definição da palavra ou expressão, através de afirmações, uso de verbos no presente. O troféu é uma recompensa porque no dicionário a gente não usa verbo. É bem pouco. Posso estar enganado, mas disse do, então, disse, né, da terceira pessoa, mas pouco se utiliza o verbo. Já na enciclopédia a gente pode usar o verbo. O verbo é uma recompensa, troféu, desculpa. O troféu é uma recompensa por uma façanha específica, que serve posteriormente como prova ou reconhecimento do mérito pela realização dessa façanha. No passado, os troféus eram sobretudo entregues como recompensa de feitos militares. Hoje em dia, os troféus são entregues com mais frequência em eventos esportivos. Podem perceber que a gente vai analisar aqui os verbos. Ó. Verbo ser na terceira pessoa do singular, serve na terceira pessoa do singular,
como prova de reconhecimento pela realização de façanha. No passado, os troféus eram terceira pessoa do plural, tá? Os troféus eram terceira pessoa, mas agora só do plural, eram entregues, tá? E entregues e feitos são verbos no particípio. Hoje em dia os troféus são entregues, tá? Então aí fechou a nossa aula de hoje. Tá bom, galerinha boa? Então, há uma atividade para fazer, leiam essa atividade. Tá bem fácil, não preciso eu ler para vocês porque tá bem explicadinha. Eu olhei antes de, ainda há pouco, naquela página lá, eu olhei aqui, ó. Agora escolha um tema sobre o qual você tenha bastante conhecimento. Imagine que esse tema ainda não possua um verbete próprio no site Wikipédia. Elabore o verbete com o máximo de informações e fontes possíveis. Ok? O máximo de informações e fontes possíveis. Alguém já procurou... Eu não vou dar uma sugestão aqui, mas quem quiser fazer, que faça. Eu, por exemplo, iria ver se no Wikipédia existe alguma informação. Deixa eu ver aqui. Wikipédia. Pronto. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Vou botar aqui coco babaçu. Certamente tem. Quebradeiras de coco babaçu, babaçu. Olha aqui, ó. Já tem um verbete aqui, ó, sobre coco babaçu. Também chamado bauaçu, baguaçu, auaçu, aguaçu, guaguaçu, auauaçu, gebrauçu ou quebrauçu, né? Gebra. Coco de macaco, coco de palmeira, coco naiá, coco pindoba e palha branca. Tá aí, esses nomes nem eu conhecia. O verbete que eu já fiquei agora aprendendo um pouco mais. A etimologia. Isso aqui tudo, galera, é o verbete, tá? A respeito do coco babaçu. Então vocês podem pegar aí alguma coisa para escrever. De repente pode escrever sobre Free Fire. Vocês que são a geração do Free Fire. Enfim, escolha uma palavra para escrever e eu quero essa atividade para me ser entregue digitada, se possível no Word, gente, porque só no Word que eu posso fazer correções na próxima aula. Um abraço a todos, bom final de semana. Segunda-feira a gente se vê com aula de gramática. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.